Olá, tudo bom? Meu nome é Edson Brígido, tá? Vou me apresentar a vocês. O que eu gostaria de dizer inicialmente é que se você trabalha na indústria e você chegou nesse perfil, né? Se você trabalha em atividade industrial, eu confesso a você que é necessário, você precisa conviver comigo, tá? Eu sou instrutor industrial e professor universitário. Eu atuo no mercado há aproximadamente 15 anos, certo? E vou contar um pouco de como foi que começou a minha história, tá? Eu sou um cara bem simples, extremamente simples, sempre valorizei muito a área industrial, por vários motivos, né? Mas o primeiro deles diz respeito à minha primeira atividade laboral, né? O primeiro emprego, bem dizer assim, que eu tive, eu fui ajudante de carregador de caminhão de armazém de construção, tá? Sou um cara grande, né? Eu treino, né? Também faço musculação. Então, desde pequeno, eu sempre tinha essa compleição, né? Se o cara é grande, o cara tem força, eu coloco ele para fazer uma atividade braçal. E literalmente esse foi o meu primeiro trabalho. A primeira atividade que eu acabei fazendo foi essa, tá? E de lá eu trilhei uma trajetória que foi baseada na área de serviços. Eu trabalhei como call center durante muitos anos, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Depois disso eu fui trabalhar em back office, para que aí, para quem não entende, talvez eu não entenda, se considero os bastidores de uma empresa de prestação de serviço. Existe o atendimento ao cliente, mas existem as pessoas que precisam por trás funcionar e figurar para que as coisas elas possam acontecer. Então eu era um desses profissionais, eu atuei durante muito tempo nessa área. E aí coincidiu que durante esse meu período que eu trabalhava em back office, eu decidi fazer uma faculdade, né? E naquela época os cursos de tecnologia eles estavam começando a existir no Brasil, né? E aí o curso que eu acabei decidindo fazer foi o curso de tecnologia em segurança do trabalho. E eu ingressei, é um curso que dura 3 anos, né? E eu havia me prometido que durante o período do meu curso eu acabaria realmente fazendo um bom curso. Tem uma coisa que é bem curiosa e bem interessante, que muitas vezes as pessoas perguntam assim: Edson, o Brígido, no caso me chamam hoje muito de Brígido, por que você começou a fazer seu curso superior? O que é que motivou você a fazer seu curso superior? E aí deixa eu te explicar. Na época eu trabalhava nessa empresa, eu já era back office. Eu era excelente back office. Eu lembro que eu fui promovido por mérito, né? Sempre quando tinha premiação, eu sempre ganhava premiação. Todas as equipes novas que chegavam para trabalhar na empresa, quem acabava treinando ou explicando às pessoas como é que faziam as suas atividades era eu, né? O meu líder sempre ele dedicava a mim, ele sempre pedia para que eu fizesse essa atividade, desempenhasse essa atividade. E aí o que foi que aconteceu? Um determinado momento da minha vida, eu parei e pensei exatamente assim. O que me fez buscar a faculdade foi exatamente isso. Se eu continuar trabalhando aqui, e graças a Deus eu não lamento, eu não reclamo, é uma coisa que eu explico muito hoje quando eu dou treinamento, quando eu vou para dentro da indústria. Se você me convidar para ir para dentro da sua indústria, você vai ver que eu formo isso nas pessoas. Eu nunca me arrependi, mas eu pensei assim, poxa, se eu continuar aqui, como é que eu vou conseguir prosperar na minha carreira? E aí eu disse, não, se eu fizer um curso superior, eu vou conseguir prosperar na minha carreira. E aí eu acabei desejando fazer um curso superior e foi o que eu fiz. E aí o curso escolhido foi Tecnologia em Segurança do Trabalho. Brígido, por que segurança do trabalho? Porque naquela época eu já tinha leitura minha individual de que eu gostava muito de pessoas. Para mim isso já era algo muito, como é que eu posso dizer, tranquilo, do ponto de vista de desenvolvimento ou daquilo que eu queria fazer. E segurança do trabalho eu tinha que lidar muito com pessoas, né? Na verdade, o objeto de trabalho da segurança do trabalho e saúde ocupacional são as pessoas, a manutenção da vida, segurança e integridade das pessoas em primeiro lugar e depois da integridade de patrimônio, da marca, branding e por aí vai. E aí eu comecei a fazer meu curso. E uma coisa bem curiosa aconteceu. Quando eu estava estudando, depois de 1 ano de curso, eu fui demitido da empresa que eu trabalhava. Tava super bem, tava super feliz no curso, tava super contente. Apesar de poder contar com meus pais financeiramente falando, né? Naquele momento que eu fui demitido, a minha prioridade era pagar a faculdade e eu estudava em uma faculdade particular. E eu fiz, caramba, que danado eu vou fazer, né? Eu não achava justo naquele momento, porque ainda faltavam 2 anos de faculdade, eu não achava justo pedir para meus pais assumirem essa minha conta.
Eu não achava justo. E aí o que foi que eu fiz? Eu disse, não, vou fazer algo dentro da minha área que possa me fazer, ou que me dê a possibilidade, né, alguma possibilidade de pagar meu curso. E aí o que foi fazer? Como eu fazia segurança do trabalho, na legislação de segurança do trabalho, né, as normas regulamentadoras, existem várias premissas de treinamento. Existem vários treinamentos que têm que ser ministrados. E um desse treinamento era o treinamento da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, que é a CIPA, a NR5. E lá na NR5 estava descrito, na época, que para ministrar o curso de CIPA, a pessoa tinha que ter proeficiência na área. No conteúdo que fosse ministrar. Eu disse, pronto, o meu caminho vai ser esse. Eu vou dar treinamento, vou com esse treinamento ganhar alguma grana e com essa grana eu vou pagar minha faculdade. Dito e feito. Criei uma espécie de portfólio que só tinha NR5, foi o primeiro treinamento que eu comecei a ministrar e foi o primeiro treinamento que realmente dei na minha vida, né? Aí depois do primeiro treinamento veio o segundo, veio o terceiro e desde 2007 que eu faço isso, né? E aí você faz as contas aí de quantos anos tem de estrada. Só que tem uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu entrei dentro da indústria, que eu comecei a dar treinamento, eu fiz uma grande descoberta. E na verdade uma descoberta muito feliz. Eu descobri o que eu queria ser até o fim da minha vida. Se você me perguntar, me encontrar em qualquer lugar, o senhor é isso, o senhor é aquilo, não. O que na verdade eu sou é um professor. É isso que eu sou. Se você perguntar minha essência é de professor. Alguém que sabe algo e que gosta de dividir com os outros. E aí eu descobri que o local onde eu queria ficar, o local onde eu queria permanecer, o local onde eu queria passar mais tempo, o local onde para mim eu desempenho as minhas atividades profissionais é uma sala de aula. E aí o que acontece? De indústria em indústria eu comecei a criar uma identidade como instrutor de treinamento. E houve um determinado momento que eu trabalhei em indústria. Eu fui fichado em indústria. Eu desejei trabalhar em indústria e trabalhava em indústria. Então, hoje em dia, quando eu vou para dentro da indústria dar treinamento, se você me convidar para dar treinamento na sua indústria, eu vou levar essa simplicidade de uma pessoa que é tão operacional quanto aqueles que eu vou treinar. E hoje eu faço não é uma brincadeira, mas hoje eu tenho um cuidado de conversar com o meu cliente sobre uma coisa que é bem específica. Sempre quando ele me contrata, e aí tem um portfólio bem grande de treinamento hoje que eu dou, eu sempre faço a seguinte pergunta: o que é que você quer que eu corrija na sua equipe? Uma coisa acabou puxando a outra. De indústria, sala de aula, eu acabei indo dar aula para bombeiro profissional civil, curso profissionalizante de um bocado de área, curso técnico de segurança do trabalho, curso técnico de logística, porque eu acabei fazendo a minha primeira especialização em logística, minha segunda especialização em auditoria e controladoria. E disso acabei indo para a sala de aula em universidade, faculdade, e tenho também uma carreira como coordenador de curso superior. Né? E como professor universitário também, leciono hoje, tenho atividade administrativa também em instituição de ensino superior. Mas o grande fato é que o que acontece ou o que eu faço em sala de aula é muito baseado nessa minha própria história. A possibilidade de se tornar alguém melhor, a possibilidade de desenvolver-se e a possibilidade mais ainda de se conseguir trilhar uma história e uma trajetória de sucesso. Me botar em sala de aula, me botar em contato com a equipe administrativa ou com a equipe de gestão, até mesmo com aquilo que basicamente está na veia, que é uma equipe operacional, para mim é uma imensa satisfação de desenvolver essas pessoas. Essa é a minha história. Aqui nesse canal você vai sempre encontrar muito diálogo, coisas que envolvem o desenvolvimento de pessoas. E aí, claro, a minha atuação como professor ela não é restrita apenas à indústria. Na verdade, eu vou muito em indústria, mas eu também tenho sala de aula. Né? Acabei me tornando também um desenvolvedor de pessoas. Eu tenho também uma atividade, como é que eu posso dizer, voluntária, que é na igreja que eu faço parte. Então, vai ter conteúdo também aqui para criança, porque eu dou aula para crianças lá na minha igreja, certo? Mas o que eu queria retomar era o que eu falei no começo. Se você trabalha em indústria, não tenha dúvidas. O melhor amigo que você pode ter na sua rede se chama Professor Brígido. Conta comigo, tá certo? E se você precisar trocar ideia, quiser conversar comigo, quiser falar dos problemas que você tem, que eu entendo muito bem,
né? Eu até hoje digo que a minha vibe hoje é muito mais modelagem de cultura, né? E para isso, se Deus quiser, eu vou estar fazendo meu mestrado exatamente nessa área. Mas conta comigo. Não me vê como uma pessoa distante, não, independente do estado que você esteja, tá certo? Tive só uma dificuldade. Para criar esse canal, eu fui pesquisar que tipo de canal industrial havia, ou que tipo de canal existia no mercado, né? Ou existia aqui no YouTube, ou qualquer tipo de perfil que abordasse sobre essa realidade industrial, e eu não encontrei, tá? Então eu fico extremamente satisfeito de estar abrindo o caminho para isso. E sim, hoje na rede existe atividade industrial. Hoje na rede existe um canal voltado para quem trabalha na indústria, e esse é o seu canal, Professor Brígido, tá bom? Um abraço grande, conta comigo. Se você achou interessante essa história, quer trocar uma ideia comigo, ou se vem algum conteúdo posteriormente que ache válido dividir, pode compartilhar. Lá em todas as redes você pode procurar o meu perfil Brígido Edson, certo? Ou se não, o Professor Edson Brígido, que você vai me encontrar em qualquer uma delas, e praticamente todos os dias tem conteúdo, ok? De desenvolvimento de pessoas. Um abraço grande, tchau, tchau.